Legal, pessoal. Dando sequência então aos molhos emulsificados, na linha dos molhos variantes do molho holandês, nós temos aqui as variações. Ervas, holandês com ervas, champanhe com morango, nós temos mostarda em grão com endro, nós temos o maltese, que é com uma laranja sanguínea e raspas de laranja, e nós temos o com limão siciliano. Então aqui a gente já tem 5 variações a partir do básico, que é o molho holandês. Então vocês vão ver que daqui até o final tudo vai funcionar dessa forma. Eu tenho aqui o nosso base, molho holandês. Não se atentem às medidas nesse momento, porque você vai ter na tua apostila a tua medida precisa que você vai seguir até o final. Então aqui é para você entender preparo, sequência de preparo e esses detalhes, tá? Então aqui eu tenho o molho holandês, que eu vou misturar com a cebolinha francesa da tua receita, a salsinha fresca picada e o endro. Simplesmente eu vou misturar. E esse é o resultado. Molho cremoso, cheio de aromas de ervas frescas, que você pode utilizar aí com camarão grelhado, com um peixe grelhado, enfim, aquilo que a gente falou no começo, a criatividade é com você. Legal? Então aqui está o resultado, nosso holandês com ervas frescas, né? Como eu falei para vocês, sal sempre no final, porque eu não corro o risco de salgar o meu molho. Então, toquezinho de sal. E aqui o resultado do nosso primeiro molho variado. Vou colocar aqui, vocês vão acompanhando até o final. Como eu disse, aqui as quantidades, não se preocupem, porque na receita de vocês está tudo detalhado, a quantidade específica, e aí você só vai precisar dobrar, enfim, triplicar conforme a quantidade de pessoas que você vai atender. Esse foi o primeiro variante do nosso molho holandês. Segunda variação, você vai substituir na receita original, na base, o vinagre de vinho branco por vinagre de champanhe. É a única mudança que você vai fazer no início. Dali para frente, você só vai acrescentar o morango em cubos pequenos, bem amassado, que vai trazer a coloração do morango para o molho, sabor de morango, além da acidez do vinagre de champanhe, tá? Então aqui a gente vai misturar de novo, sempre o mesmo princípio. Um pouco do nosso holandês. E aqui eu tenho cubos de morango, bem picadinho para ficar delicado, né? Importante você respeitar esses detalhes da receita. Se você tem uma receita que te pede cubos pequenos, faça cubos pequenos, porque você vai trazer aí uma delicadeza para o teu molho, não vai ficar aquela coisa agressiva. Então, na hora de misturar, você pode amassar um pouco os morangos para ele liberar a cor para o molho holandês. Assim ele vai ficar rosadinho, fica bem interessante. Então, cubos de morango, de preferência morangos bem maduros, tá? Que quanto mais maduro for para este caso aqui, mais saboroso ele vai ficar. Dá para pegar aí? Eu vou misturar bem. Vamos dar algumas diretrizes de onde você pode utilizar esses molhos, mas, como a gente falou lá no início, usa a tua liberdade, prova, não vai 100% naquilo que os outros falam, que alecrim só funciona com carne de porco, que limão só funciona com frutos do mar. Eu sou um pouco contra essas regras. Temos regras, mas lembre-se, sem regra, né? Porque eu acho que senão a gente acaba engessando muito a nossa gastronomia. Então tá aqui o resultado do nosso
segundo molho, que é um molho com vinagre de champanhe e morangos. Olha só como um elemento só mudou totalmente o molho, do primeiro para o segundo. Legal, gente? Dando sequência, nós temos aqui uma outra variante que eu vou usar estragrão fresco e mostarda em grão. Se você não tiver ou tiver dificuldade de conseguir algum desses ingredientes, busque casas especializadas em produtos naturais. Lá você vai encontrar algum variante para o seco. Por exemplo, o estragrão fresco nem sempre a gente encontra. Então aí você muda para o seco. Só que aí você reduz um pouco a tua quantidade, porque se ele está seco, ele está mais concentrado. Se você usar a mesma medida, você vai ter muito sabor. E às vezes esse sabor excessivo vai estragar a tua receita. Aqui eu tenho o seco. Reduzi um pouquinho a quantidade da receita original e a mostarda em grão. Princípio o mesmo. Vou pegar o nosso holandês. Vou misturar mostardas em grão. Se eu quero esse molho um pouco mais agressivo de picância, né, da mostarda, eu posso pegar e dar uma leve triturada nesses grãos. Se eu não quero, se eu quero deixar essa sensação para quando eu mastigar, então eu deixo ele inteiro mesmo. Um pouco de grão de mostarda e o estragrão fresco. Então, na sequência, a gente colocou mostarda em grão, inteiras, mas se eu quiser dar uma leve triturada, fica à vontade, não tem problema nenhum, eu só vou ter mais intensidade de sabor. E o estragrão, que eu estou usando o seco, então eu reduzi um pouquinho a quantidade na receita, como eu falei, se eu não achar o fresco. Simplesmente misturo. Acabamento com o sal. E aí, apesar de que você tem uma receita para seguir, nada impede de uma pitadinha de pimenta moída na hora, tá? Misturei bem. Esse molho aqui fica muito bom com javali ou carnes de caça, um pouco mais forte, porque ele tem o estragrão, tem a mostarda que vai trazer aí um sabor bem diferenciado. Então aqui, resultado do nosso terceiro molho, lembrando, todos variantes do holandês clássico, ok? Quarto molho, no caso, já partimos do princípio de com ervas, com o champanhe e os morangos, estragrão e mostarda. E agora eu vou passar um para vocês, que é uma variante com laranja sanguínea e raspas de laranja. Essa laranja sanguínea, você pode, se tiver dificuldade de encontrá-la, usar o grapefruit, que também é muito similar, apesar do grape ser um pouquinho mais ácido. Daí você reduz um pouco a quantidade, não tem problema não. Aqui eu estou usando a laranja sanguínea, que ela é muito similar a uma laranja comum, essas de quintal, só que dentro ela tem um suco um pouquinho mais avermelhado, né? Quando você corta a laranja, ela chama sanguínea exatamente porque ela tem essa coloração mais escura. Então o que eu vou fazer? Princípio de novo, o mesmo, um pouco de holandês. Vou colocar raspas da laranja sanguínea. Você pode colocar, se você não quiser fazer raspas, você corta a casca bem fininha, pica extremamente fininho, como está aqui, tá? Sem a parte branca, que a parte branca ela amarga, que aí eu tenho um aproveitamento melhor das cascas. Então, um pouco de raspa da laranja sanguínea e um pouco do suco da laranja. É um molho um pouquinho mais liquefeito, né? O molho é sempre ele não deixa de ser um ingrediente, mas é um ingrediente semi-líquido que vai servir tanto para acompanhar, né, como para dar aquela levantada no sabor de um determinado ingrediente que precisa. Então aqui ele é um molho um pouquinho mais líquido. Eu vou colocar um pouquinho mais do holandês.
Ó, ele tem uma textura um pouquinho mais diferente, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês irem acompanhando essas variantes. Então aqui eu tenho laranja sanguínea com raspas de laranja. Vou colocar um pouquinho aqui. Molho sequente. Para finalizar esse bloco, eu vou colocar agora, vou fazer que é uma variante com um limão siciliano, que nada mais é do que posso inicialmente substituir a mistura, a redução de vinagre com as sementes de pimenta e a folha de louro. Eu substituo o vinagre por suco de limão já na quantidade que eu preciso inicial. Essa é uma forma. A outra forma, eu posso simplesmente finalizar ele com um pouco mais de suco, nesse caso aqui o suco do limão siciliano, que ele é um pouquinho mais suave, e as raspas também do limão siciliano. Então eu tenho duas formas. Ou eu substituo a redução de vinagre inicial por suco de limão, ou eu sigo a base normal do holandês, que é o caso, e aí finalizo com um pouco mais do suco de limão siciliano e das raspas, que eu vou dar sequência. De novo, um pouquinho. De holandês, as raspas do limão siciliano e um pouco mais do suco de limão siciliano, porque como ele não foi para redução e ele é um limão um pouco mais suave, então ele entra no final ali. Finalizo também com um pouquinho de sal para dar aquele acabamento que a gente falou. Misturo bem. Quanto mais tempo ele vai ficando com essa raspa, mais sabor de limão ele vai absorvendo. Então, faça com um pouquinho de antecedência que você vai ter um molho cada vez mais concentrado de sabor. Então, aqui tá o nosso variante com limão siciliano. Eu vou colocar um pouquinho de raspa aqui para vocês identificarem. Pessoal, só para a gente relembrar, deixar a memória um pouquinho mais fresca, a gente está trabalhando com o molho holandês e seus variantes, né? No caso, ao final desse bloco dessas receitas, vocês vão ter 10 molhos, todos variantes do holandês. O holandês por si só e todos os demais variantes. Agora, para dar sequência, eu vou repetir o molho holandês, que é o nosso molho base, o nosso molho mãe, para que vocês possam relembrar. Então a gente vai fazer uma redução de vinagre de vinho branco com os grãos de pimenta e a folha de louro, né? Essa redução vai chegar a um volume de aproximadamente 1,5 colher de sopa, para a gente poder, que seria a metade desse volume aqui, para a gente poder dar sequência. Enquanto isso, você tenha em mãos um banho-maria, uma panela com água quente e um refratário que você vai usar de recipiente para poder fazer esse molho. Então aqui, ó, ele ferve super rápido. Cuidado com o nariz muito próximo por causa do aceto do vinagre, né? Isso dá um pouco de irritabilidade. Então aqui a gente reduz um pouco dessa mistura. Como eu disse, ela é super rápida de reduzir. Aqui do lado, a gente já vai colocar a nossa gema no nosso refratário. Ó, cheguei no volume que eu precisava, algo em torno de 1,5 colher. Essa mistura aqui, nós vamos coar para tirar os grãos de pimenta e a folhinha de louro. A gente coa e eu vou ter esse resultado aqui, que é 1,5 colher exatamente. Aqui no fogo eu já vou colocar o nosso banho-maria. Um detalhe importantíssimo que eu já falei lá no início, mas eu vou repetir, é eu não ter contato do refratário com a água,
para que eu não cozinhe muito rápido as minhas gemas. Assim eu vou ter um molho aveludado, emulsificado como deve ser. Então aqui nós temos as gemas. Vou dar uma leve batida. E eu vou misturar, de preferência, um pouco mais frio, tá? Para também não correr o risco das minhas gemas cozinharem, que é a redução de vinagre que a gente começou lá no início. Então vou agora bater um pouco mais de frequência até obter o resultado que seria similar a uma gemada mole. Lembrando de que o meu fogo deve ser moderado. E à medida em que essa gema vai engrossando, ele vai ficando um pouquinho mais aveludado. É nesse ponto que a gente dá sequência no restante do molho. Aqui a gente está fazendo uma receita que é a mesma que você tem, e ele dá um resultado específico num volume específico. Mas em casa, se você quiser aumentar, fique à vontade. Simplesmente multiplique e respeite cada ingrediente com a sua quantidade. Não tem problema não, tá? Então aqui, na medida em que a minha água vai esquentando, o meu refratário também, aqui ele já vai engrossando um pouquinho mais. Dicas de uso: camarões grelhados, filé de peixe branco, dependendo do variante, um peixe um pouco mais encorpado, legumes grelhados, enfim. Criatividade solta, né? Não quero limitar você a nenhum ingrediente específico. A ideia aqui é abrir o leque. É abrir o leque e fazer com que você dê o teu toque no teu molho, né? E assim você vai ter um resultado legal. Então olha só como o nosso molho já vai começando a tomar corpo, né? O calor do banho-maria vai endurecendo as gemas que reagem com a acidez da nossa redução de vinagre, pimenta e louro. Posso usar o louro fresco? Deve. Posso usar o louro seco? Não tem problema. No caso do louro, não tem uma variante muito grande, mas nos demais ingredientes, se você for trocar ingrediente fresco por ingrediente seco, cuidado na proporção. Reduza a proporção, o volume, se você for utilizá-lo seco. Assim, você não estraga o teu molho, não vai ter um sabor muito intenso, e não é o que a gente quer. A gente quer a lembrança do ingrediente, mas de forma sutil, para que o teu prato não fique sobrecarregado. Já vai mudando bastante a textura. Se vocês viram até aqui, molho super simples de fazer. Estou usando aqui um top portátil, então não tem desculpa para não fazer. Cuidado, tá, com a temperatura, como eu disse, para que eu não coagule as minhas gemas, né? Uma gema coagulada, ele vai ficar cheio de grumos no teu molho e não fica interessante. Olha como ele já engrossou. Raspa as laterais sempre, tá? Para que eu pegue todo a extensão do meu refratário. De vez em quando eu levanto, tá, o recipiente do banho-maria para dar uma baixada na temperatura, tá? Então, aqui, nesse momento, eu vou começar a incorporar as gemas. No molho inicial, eu incorporei as gemas já direto aqui. Se você não se sentir seguro para esse momento, que
Aí você vai me dizer, poxa chefe, mas o meu molho eu fiz e talhou. É que às vezes o excesso de temperatura pode acontecer, tá? Por isso que você tem que ter um cuidado com a temperatura do teu banho-maria. Então aqui eu tenho, né, fora a mistura de gemas com a redução e aqui aos poucos eu vou incorporar a manteiga derretida. Depois eu volto ele um pouquinho para o fogo só para dar uma aquecida, né, para eu poder incorporar todos esses ingredientes. Não coloco tudo de uma vez para não correr o risco dele talhar. Porque o que acontece? Se eu não tenho a segurança dessa mistura ali no banho-maria, eu posso, antes de incorporar a manteiga com as gemas, coagular. E aí onde eu vou ter pedaços no meu molho e não vai ficar interessante. Voltei aqui um pouquinho, só para finalizar. Agora aqui é super rápido. Já botei um molho bem mais espesso. As gemas voltam a aquecer e a temperatura faz com que elas endureçam. Nesse momento aqui, vou temperar, vou temperar com suco de limão e o toque de pimenta caiena. Tá pronto de novo o meu holandês, que vai servir de base para as variantes na sequência. Ok? Vou mostrar aqui para vocês, ó, molho cremoso. Lembrando que quando ele esfria, ele tende a engrossar. Então, essa é a nossa base, ok?